A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela, em primeiro lugar, ela é a cidade. Não existe a favela de um lado e a cidade do outro. A favela faz parte da vida da cidade, né? Mas quando a gente vai observar o noticiário sobre as favelas, é evidentemente um noticiário muito negativo, sobretudo a partir da década de 70, da década de 80, que vai enfatizar o quê? A violência, o tráfico de drogas, um lugar que deve ser controlado. O pobre não tem outro jeito, apenas só tem o direito a um salário de fome, uma vida normal. A favela é um problema social. 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 A grande mídia tem que ver mais o lado bom da comunidade, não só a violência, não só abortar os temas que eles querem, entendeu? Tem que abortar um pouquinho o tema família, entendeu? Dentro da comunidade, porque tem muita gente do bem, não tem só traficante, não tem só gente que rouba, que isso e aquilo, não. Tem gente do bem, tem trabalhador, entendeu? Tem que abortar mais esse lado. Quem nunca pisou numa comunidade, se ouvir a grande mídia, fica com pavor. E a pessoa com a mídia falando a parte positiva, o aconchego de uma comunidade, que são seres humanos que moram numa comunidade. Então é importante que a pequena mídia ou a mídia iniciante valorize esses lugares. Quando acontecem atividades culturais, arte e toda a positividade dentro das favelas, você não vê uma mobilização da grande mídia para cobrir aquela atividade. Mas basta dar um tiro que aparece todo mundo querendo cobrir e explorar essa imagem negativa que se cria daquele espaço. Por que a grande mídia não aborda o lado positivo da favela? Vemos uma carência de coberturas jornalísticas que não retratam tiroteios, invasões, operações policiais e violência. Cansados desse estigma, moradores das favelas resistem. São eles que estão diariamente nesse ambiente e sabem o quanto ele é rico. A mídia comunitária é democrática e os comunicadores buscam dar voz às favelas. Eles conscientizam, lutam, denunciam, divulgam, ouvem e querem ser ouvidos. A ideia de que a favela tem o direito de narrar-se, de noticiar-se, de realizar sua própria crônica a partir da sua visão de mundo merece, nesses tempos em que a ditadura do capital comunicativo começa a ser utilizada por mídias alternativas, ser chamada de revolucionária. De uns 6 anos para cá, mais intensamente, a imprensa se afastou da cobertura da favela. Porque antigamente, o que acontece? Quando há 15 anos atrás, você entrava na favela e você fazia uma cobertura, tá? Você mostrava matérias simples. Hoje em dia, você não pode garantir a segurança de quem trabalha na televisão ao cobrir uma comunidade. Então, o que você faz? Você acaba não deixando essa cobertura, não fazendo essa cobertura na plenitude. E aí o que você vai acabar fazendo nessas comunidades, né? Nas grandes favelas ou nas pequenas favelas? Você vai dar uma cobertura o quê? Quando é um escândalo praticamente. As coisas boas você acaba também não fazendo. Se você não entra mais para cobrir violência, você também não entra mais para cobrir coisas boas. Por quê? Porque você não pode garantir a segurança da equipe. A cobertura do Rio de Janeiro, até por características da nossa cidade, do nosso estado, ela tende muito a ter uma linha policial. Não é? A gente dá informações a respeito do dia a dia para o cidadão carioca, mas também fala muito dos crimes, da parte de investigação, e isso eu já não lido mais. E era uma coisa que realmente eu não gostava de fazer, eu fazia porque era necessário, mas não tinha um prazer em fazer esse tipo de cobertura. E hoje não, eu mostro o lado bom do Rio de Janeiro, a gente faz pautas de beleza, de gastronomia, de pontos turísticos, de cultura, uma série de coisas que antigamente eu não tinha a possibilidade de fazer no jornalismo. Nós temos uma obrigação
que é o que? O cuidado com a notícia, o cuidado com a informação. E eu espero que um dia, a gente, e não muito distante daqui, a gente possa voltar a mostrar o que está sendo feito nas favelas hoje em dia, o que tem sido produzido de cultura, o que as pessoas estão fazendo, que as nossas crianças possam ir e vir para as escolas sem levar tiro no meio do caminho, que a gente possa mostrar a realidade na Maré, que não seja a realidade da Maré das crianças com as mãos nos ouvidos, tampando porque não conseguem assistir às aulas, entendeu? Se você dissesse assim, o que você gostaria hoje de noticiar? Eu gostaria de noticiar um dia comum das crianças indo para a escola, andando nas escolas, entendeu? Eu acho que isso é que, pelo menos eu como jornalista desejo, que a gente possa voltar a fazer matérias nas escolas, por exemplo, dessas favelas, entendeu? Isso eu acharia maravilhoso voltar a fazer. Ouvir as crianças, os desenhos das crianças. Isso eu acho que seria a melhor coisa a ser feita, entendeu? Se a gente conseguisse voltar a trabalhar e a mostrar o cotidiano além da violência. Os estudos da antropologia urbana vêm apontando uma inversão, né, desse estigma por parte de uma nova geração que não tem aceitado mais essa ideia, né, impositiva de que pejorativa, estigmatizante, preconceituosa em relação ao local de pertencimento delas. Então a gente tem uma reação de uma geração muito interessante, né, com relação à criação de coletivos, né, que valorizam as práticas culturais locais, né, e isso tem transformado também, né, o ponto de vista também de si mesmo, né, como morador de uma favela. A gente percebe que há um estereótipo por parte da grande mídia porque é um preconceito, é uma ignorância, eles não conhecem aqui, não estão aqui no dia a dia. Então é preciso dar mais voz, na minha visão, para poder quebrar essas barreiras que são impostas. Mas para isso não vai acontecer de forma natural. Bem, as favelas, embora elas surjam ali no final do século XIX, falando especialmente da realidade do Rio de Janeiro, elas vão começar a aparecer em grande número e com grande importância no nosso cenário urbano já no século XX, né? É claro que a gente tem já demolições e expulsões no centro da cidade no final do século XIX, início do século XX, mas as favelas se tornam de fato abundantes e um grande problema na cabeça dos administradores públicos e por isso também na imprensa a partir da década de 40 do século XX, né, na era Vargas, na explosão da industrialização, e você tem esse contingente populacional que vem para as cidades e acaba se ajeitando como pode porque o Estado não dá condições de vida a essas pessoas. E isso vai se agravar nos anos 70 também, durante a ditadura militar, né? Onde existe um esforço para um desenvolvimento econômico, mas com grande desigualdade social, reprodução da pobreza. Nesses ambientes, nas décadas de 40, na década de 70, você tem todo um esforço dessas comunidades de criar os seus laços e criar canais para reivindicação, né? Então você tem, por exemplo, a criação de associação de moradores, a criação de associações religiosas, você vai ver o desenvolvimento dos grêmios recreativos, que são as escolas de samba, né? E que servem como núcleos também de emissão de discursos, emissão de demandas, né? Então você tem, não sei se a gente já pode chamar de uma comunicação comunitária, né? Nos termos que a gente vai conhecer nos anos 90 e posteriormente, mas você já tem pessoas organizadas e criando panfletos, fanzines, né? Mais tarde as rádios comunitárias, a partir desses núcleos, né? Das associações de moradores, associações religiosas e o pessoal mais ligado às atividades de lazer, para reivindicar o quê? Um reconhecimento da demanda dessas populações que não recebem os serviços públicos adequados, né? Eu e os meus amigos, a gente estava tendo um problema com o sinal aqui da rua, que estava um fluxo muito grande de veículos. Uma rua aqui, na verdade, tinha um fluxo muito grande.
e não tinha um sinal para poder as pessoas atravessarem. Ficava bem em frente a um ponto de ônibus. Então as pessoas ficavam horas esperando os carros darem uma brecha para a gente atravessar. Então a gente começou a perceber que o nosso bairro tinha problemas e que ninguém estava olhando por eles. Os reais problemas que a gente tem aqui não são resolvidos. Então a gente viu que a gente não tinha uma representatividade nessa questão. Então a gente pensou, qual é o melhor meio então de levar essas questões a público, né? A gente pensou numa ONG, alguma coisa, organização social assim. Só que a gente viu que o que tinha mais autoridade, assim, o que as pessoas mais respeitavam são os jornais, que apresentam uma certa, não ter um lado, né? A gente sabe que hoje a comunicação ela tem um lado, então, mas tem uma certa independência, assim. Então a gente viu que as pessoas respeitavam mais os jornais. Então vamos criar um jornal de bairro, que é uma coisa que tinha aqui na região, mas que há muito tempo se perdeu, porque é difícil a comunicação resistir. Hoje, com as mídias sociais, a gente viu que é possível resistir, mesmo sem... Você não precisa mandar para gráfica, ter uma empresa toda, pagar jornalistas. Os próprios moradores vão contribuindo, mandando notícias pra gente e alimentando o jornal, e assim, por hobby, a gente vai escrevendo e divulgando esses problemas. Eu trabalhava na Emilian Lacaille, na Cruzada do Menor, e lá eu tinha 75 idosos e 200 crianças. E eu vi pela internet que tinha um curso de comunicação comunitária, né, crítica, e oferecido pela Soltec. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me matricular pela internet, né? Eu e mais um bocado de gente. Foram 40 e poucas pessoas. Eu vou me matricular nesse curso e vou fazer esse curso. Mas eu tinha um objetivo, né, para fazer esse curso. E o objetivo era... O meu objetivo era dizer para aquele pessoal que eu atendia na creche, e para aquele pessoal da Cidade de Deus, porque eu achava assim, como eu vinha da Cidade de Deus, né, eu fui moradora, o que eu percebia? Que não se apropriava daquele espaço que eu tinha ali, como se não fosse merecedor de uma creche boa, de uma creche de qualidade, né? Não fosse exigir da coordenadora, que era eu, né? Eu vivia sempre trazendo conselho tutelar, a pessoa para esclarecer as coisas, e eu queria que eles sentissem que aquela casa, apesar de estar geograficamente distante da Cidade de Deus, era da Cidade de Deus, porque lá eu tinha mais de 90% da clientela que vinha de lá da comunidade, entendeu? A partir do momento que eu fui morar nas favelas e me tornei fonte, referência, né? Eu via muitas injustiças que acontecem até hoje, nunca deixou de acontecer, né? Por parte do Estado, que só é presente, infelizmente, com a força policial, né? A força bruta. E isso começou a me incomodar a ponto de que eu comecei a denunciar e fui me tornando, principalmente na época no Santa Marta, a principal referência para a imprensa que queria circular dentro das favelas, não só no Santa Marta, como de todas as favelas de outros lugares do Rio de Janeiro. Então, todos os dias eu recebia 10, 15, 20 telefonemas da imprensa nacional e internacional que queria pautas, né, que queria fonte, que queria saber o que estava acontecendo, e eu falei assim, por que não democratizar essa informação? E aí surgiu a ideia de colocar no ar, então, o primeiro portal da Agência de Notícias Favela em 8 de janeiro de 2001. Temos, inclusive, alunos aqui na instituição que trabalham nesses veículos, né, desses veículos comunitários, e aí é uma tentativa, de fato, de quebrar, de romper essa voz única ligada à grande imprensa que percebe aquele espaço apenas pela sua negatividade, né, pela violência e pela carência. Esses jornais, esses veículos comunitários, a partir dos últimos 20 anos, vão criar uma visão diferente, né? Há problemas na favela? Há problemas na favela, mas há pessoas ali vivendo e se organizando para cobrar das autoridades ou para se organizar em prol da resolução desses problemas. Então, é um tipo de comunicação
que eu poderia chamar de mais propositiva, que vai atacar os problemas reais e, por outro lado, vai dar voz a iniciativas positivas também, né? Aos valores produzidos por essas comunidades, né? Aos frutos que essas sociedades trazem para a nossa sociedade de uma forma geral. E hoje a gente tem inclusive uma diferença, porque além desses veículos mais formais, né, como TVs, rádios, jornais, a gente tem a internet. Então você tem essa produção da comunicação muito mais atomizada também, individualizada. Uma coisa acontece na favela e ela não vai ser mais abafada por força do Estado ou da imprensa, porque essa notícia vai chegar ao público de alguma maneira, sem intermediários, né? Então isso, nos últimos anos, tem mudado muito também o cenário dessa comunicação comunitária. A grande mídia, a gente percebeu que a grande mídia ela dava um enfoque especial na zona sul do Rio de Janeiro. Aqui no caso específico do Rio de Janeiro, muitas coisas que acontecem no subúrbio não saem nos grandes jornais. Então a gente percebeu que os moradores conviviam com esses problemas, que são justos, que tenham atenção, mas ninguém recebia um enfoque. E por não sair no grande jornal, muita gente não tinha conhecimento, até mesmo gente que mora aqui, e os governantes, as autoridades que têm condições de resolver esses problemas. Então eu acho que a comunicação social ela tem esse papel de levar para o debate as coisas que acontecem no seu bairro, na sua vida, que atinge diretamente o seu dia a dia. Então ela tem esse papel de democratizar o acesso à informação e que todo mundo possa contribuir e se tornar ciente do que acontece na sua cidade, na sua casa, no seu bairro. Dentro da teoria do newsmaking, você trabalha os critérios de noticiabilidade. O que são os critérios de noticiabilidade? O que faz com que um fato seja selecionado para se tornar notícia? E dentro desses critérios de noticiabilidade, que nós temos os chamados valores notícia, né? Que são o que? São os componentes, né? É o que vai, são os vários fatores que vão dizer para você, olha, esse fato ele merece um destaque, ele merece ser notícia. O primeiro valor notícia é a morte. É o primeiro valor notícia. E quanto mais gente morre, maior é a notícia. A gente costuma dizer, quando morre uma criança na favela e quando morre uma criança no asfalto, a questão é diferenciada? Eu acho que é. Acho que é. Acho que é porque, na verdade, o que acontece? Acho que é segregada até pela própria comunidade, acho que é diferenciada até pela própria sociedade como um todo, não é uma coisa só da mídia. Eu acho que a mídia talvez tenha acentuado esse absurdo, né? A criança da favela vale a mesma coisa que vale uma criança do asfalto. A questão é que quando você coloca na mídia uma criança da favela morta e quando você coloca uma criança do asfalto morta, a comoção é maior. A criança de classe média, a criança de classe média que morre, ela causa mais comoção. A mãe de família da classe média que morre no asfalto causa mais comoção. Infelizmente, pelas imagens, o conteúdo é predominantemente de violência. Nós sabemos que existem marginais nas favelas, mas existem no contexto todo do Brasil, né? A gente tem político corrupto, a gente tem governante que está preso. Então isso não é só uma coisa da favela, mas esse olhar é, muitas vezes, sim, passado a partir da imprensa, o que é muito triste. O que acontece, a virada, sobretudo, nos anos 70, nos anos 80, por responsabilidade do Estado, que vai criminalizar atividades ligadas, né, a esses locais, vai ser uma visão negativa. E aí a comunicação relativa a esses lugares vai ser dominada por esse noticiário policialesco da violência, né, e que vai reforçar o tempo inteiro, né, nesse tipo de comunicação, a imagem que as pessoas de fora da favela têm em relação à favela, né? E muitas vezes influenciando a visão de muitos moradores da favela em relação ao próprio ambiente na qual elas vivem, né? Um sentimento de desidentificação entre elas e o próprio ambiente no qual elas vivem. A grande mídia sempre teve o estereótipo das favelas, né? Tanto é que o que mais saía na grande mídia, principalmente nos jornais impressos, até nas TVs também,
eram as batidas policiais, né? Normalmente a grande mídia entrava atrás da polícia, inclusive. Essa ideia de que a gente pode narrar o cotidiano das favelas a partir da própria favela foi uma ideia nossa, nova, né? Inovadora. Então, existe um estereótipo que eles tentam desbancar cada vez mais, né? Você vê que a Globo criou aí aquele Parceiros da RJ, né? Hoje, inclusive, a gente tem até uma parceria, assim como outros veículos comunitários, que a gente faz a comunidade RJ, o pessoal que realmente está ali dentro das favelas e tal. E aí eles tentam cada vez mais estar próximos ali, mas fazer comunicação de fora para dentro é uma coisa sempre delicada, né? Então o estereótipo sempre vai acontecer, a não ser que realmente cada vez mais essa comunicação comunitária que a gente faz hoje em dia seja uma coisa que seja utilizada também como ferramenta da grande mídia, né? Que é o que eles estão fazendo, na realidade. Em 2008, quando se implanta a primeira UPP no Rio de Janeiro, no Santa Marta, a Globo decidiu implantar um projeto que ela já tinha na cabeça, que era criar duplas de jovens trabalhando em suas comunidades como jovens repórteres comunitários. Então, em 16 comunidades do Rio de Janeiro, entre elas a Rocinha, mas Copacabana, Tijuca, Cidade de Deus, em várias comunidades do Rio, eles selecionaram 2 jovens de cada comunidade, deram durante um mês treinamento, capacitação para fazer reportagem nessas comunidades e criaram um projeto que durante um ano eles trabalhariam como jovens repórteres. Eles ganharam uma câmera, um sangan, um microfone e tinha uma rotina, uma bolsa de estudo com um plano de saúde, uma bolsa de ajuda de salário, né? Um plano de saúde, e eles tinham uma reunião semanal de pauta. E eles iam até a comunidade deles, identificavam o que podia ser notícia, gravavam essa reportagem e voltavam para finalizar essa matéria com os jornalistas profissionais da Rede Globo que compunham a equipe do Parceiro da RJ. Foram 2 turmas. Esse projeto nasceu no Rio de Janeiro, depois cresceu e teve no Distrito Federal, em Minas Gerais, em São Paulo, em outras capitais do Brasil também. E a Globo não era bem vista nas comunidades. A população da favela não assistia a Rede Globo. Eles precisavam ter aquela audiência. Então o que eles precisavam fazer? Eles precisavam entrar das favelas e ter essa audiência. Então era uma estratégia. Só que você tem que pensar que existem pessoas que produzem aquele trabalho. Então a equipe do Parceiros do RJ, jornalistas que trabalhavam todo dia com aquele grupo de meninos que faziam parte, eles sim queriam incluir. A troca, eu acompanhei, eu participei de reunião de pauta, a troca era muito boa. Eles realmente queriam que aqueles meninos fizessem as matérias, aprendessem. Então, houve oportunismo? Houve. Corporativo? Houve. Mas também houve um oportunismo do outro lado também. Eles também souberam aproveitar uma brecha para entrar naquele circuito e alguns foram contratados, alguns entraram para a faculdade de jornalismo, se formaram, realizaram sonhos que foram interrompidos anos antes por um professor que de repente disse que eles não tinham competência para estudar jornalismo porque eram moradores da favela. Na verdade, na minha pesquisa eu tentei mostrar o modo parceiro de fazer telejornalismo, que eles vão inserir na reportagem da TV Globo uma narrativa que tem toda uma novidade, que tem uma forma de falar mais amiga, mais informal, o uso do pronome pessoal, a presença do repórter incluído na matéria. O repórter, por natureza, no padrão Globo, ele tem um distanciamento, uma colocação de observador permanente da notícia, né? O repórter é neutro. E o parceiro não, o parceiro chega para estar junto da matéria, para estar dentro daquele contexto e principalmente
principalmente para mostrar o que a TV normalmente não mostra, o que o jornalismo tradicional não mostra na favela. Ele quer mostrar o que há de bom, quer denunciar o que precisa ser feito, e não só mostrar a violência do tráfico de drogas. Essa parceria, vamos dizer assim, que a gente chama do jornalismo cidadão também, né? Que é diferente, né? Porque tem o jornalismo comunitário, que tem uma vertente, aí você também vê a questão do jornalismo cidadão, que é o quê? É quando o cidadão, utilizando, né, equipamentos, utilizando tecnologias de informação e comunicação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um vídeo, ele vai fazer a foto, né? Ele está lá no momento do acontecimento, né? E ele pode, naquele momento, mostrar para a gente o que está acontecendo. Na verdade, ele vai se tornar para a imprensa um parceiro, né? Ele não vai ter a mesma, talvez, a mesma noção de determinadas coisas de um jornalista, mas esse jornalista ele vai ser parceiro, né? Vai ser uma relação de intercâmbio e parceria, tá? E que eu acho muito produtiva, né? Você fazendo ambos os, vamos dizer, tanto o jornalista cidadão quanto o jornalista de uma redação fazendo esse trabalho, vamos dizer assim, em parceria, a partir de uma ética, a partir de um esforço pessoal, eu acho muito válido. Acho que é uma parceria que tem muitas coisas para cada vez mais conseguir mais frutos com isso. Você recebe muita informação. O tempo inteiro você recebe vídeos, não sei o que, coisas, e muita quantidade. Então eu acho que isso também, por um outro lado, isso é muito ruim, porque isso propaga muito rápido a violência, sabe? Então a oferta de imagem ela é muito grande. E aí você acaba sendo impulsionado a veicular a violência muito mais rapidamente. Talvez seja mais até a gente refletir um pouco se a gente também não tem que dar uma freada, né? Eu acho que está muito violento, mas também essa propagação da violência, ela cria um pânico na população, sabe? Esse movimento que tem surgido agora na democracia de dar mais voz à população é benéfico. Eu acho que as pessoas têm que se expressar melhor, se expressar mais, e o jornalismo, acho que ele auxilia nisso, em como as pessoas transmitir informação. Teve um estudo de que aulas de jornalismo ajudavam as pessoas a identificar fake news ou coisas que eram verdade. Então, eu acho que isso deve ser levado para as escolas, que hoje a minha esperança realmente é a educação básica. Eu acredito que se a gente der uma boa educação, uma boa formação, a gente consegue mudar a sociedade. Então, a minha esperança maior é na educação básica, então é tratar bem de pequeno. E eu acho que o jornalismo, ele fomenta isso. Ele trabalha com a curiosidade do ser humano, com o instinto de expressão, então ele é benéfico. Todo mundo tem uma opinião sobre qualquer coisa, então a gente tem que debater, tem diálogo. Eu não acho que o isolamento seja a solução, então eu concordo que o diálogo tem que ser essencial para a democracia, para a vida, para as relações humanas. Então eu acredito que o crescimento dessas mídias ele é totalmente benéfico para a sociedade em geral, né? Todo mundo se beneficia. A agência de notícias das favelas e a comunicação comunitária, para mim, ela é muito mais do que algo que surgiu na minha vida e que é alguma coisa passageira. Ele é um projeto de vida, né? Cada um dá a vida para aquilo que quer dar, né? Eu resolvi dar a minha vida pela comunicação comunitária, no sentido de que eu não vou fazer outra coisa da minha vida. Olha, o meu maior aprendizado é uma história que eu conto e acho que eu vou morrer repetindo. A primeira entrevista que eu fiz para esse meu trabalho, ainda no mestrado, foi com a Cecília Vasconcelos, uma mulher que tinha 30 anos, linda, cabelos compridos. Entrevistei ela na Rocinha, ela é filha de uma cabeleireira. E ela me contou a seguinte história. Quando eu tinha 18 anos, eu estudava no Colégio André Morroá, eu queria estudar jornalismo, meu professor virou e falou que eu não podia estudar jornalismo porque eu não tinha bagagem cultural, porque eu era favelada. Eu fui fazer dança porque eu não podia fazer jornalismo.
Faltavam 2 dias para encerrar o processo de seleção do Parceiros da RJ. Ela já tinha perdido o marido para o tráfico de drogas, já era mãe de uma menina de 15 anos, fez a inscrição, entrou na primeira turma do Parceiros da RJ. Essa menina hoje está se formando na PUC como jornalista, trabalha no Infoglobo, trabalhou na Band News. É o maior orgulho que eu tenho. Já teve uma segunda filha, é uma menina super guerreira, né? E até hoje comentam para ela: é impressionante como você não erra o português. É muito sério que até hoje façam essa pergunta para ela. Então isso eu vou tirar de lição para o resto da vida. Enquanto essas perguntas forem feitas, a gente tem que continuar trabalhando, pesquisando, questionando, entendendo a realidade do outro, olhando para o outro e pensando que a gente tem que pensar no outro permanentemente.